sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos salmodiar a Ele nessa manhã com as palavras do Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16. Salmo 119, de 9 a 16, todos juntos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Aleluia, glória a Deus. O versículo que nós vamos meditar hoje, do Salmo 119, dá à palavra de Deus o título de, repita, mandamentos. Glória a Deus. De vez em quando eu falo isso que eu vou dizer agora, para que as pessoas gravem bem na sua memória, na sua mente, e para aquelas que também nunca ouviram isso, que é bom ouvir e aprender. O conceito de democracia é um conceito muito bom para a sociedade odierna, para a sociedade que hoje vive nesse mundo que jaz no maligno. É um conceito humano, não é divino. É um conceito antropocêntrico, não é teocêntrico, não é cristocêntrico. É um conceito humano de governo sobre a terra, mas na realidade das almas humanas, que na sua maioria são almas sem Deus e por isso o mundo inteiro jaz no maligno, o melhor estilo de governo para eles se chama democracia. Agora, o conceito de democracia, de que todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo, esse conceito ele é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. É um conceito diabólico. Por isso o mundo jaz no maligno, porque o mundo vive debaixo de conceitos diabólicos. Da onde vieram esses conceitos diabólicos? Esses conceitos diabólicos que dominam a humanidade sem Deus, eles vieram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, a nossa luta na terra não é luta entre o bem e o mal. O bem e o mal vieram da mesma árvore que Deus proibira o homem de comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vivemos segundo a árvore da vida, a outra árvore, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus, e é acima de todo bem e de todo mal. Deus não está na luta do bem contra o mal, isso é só humana, é uma luta humana, não é uma luta divina, não é uma luta espiritual e não é a nossa luta. Essa luta do bem contra o mal é luta de carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue,
é contra os principados e potestades do mal, os espíritos malignos neste mundo tenebroso, os dominadores das pessoas que estão em pecado. E esses dominadores são, em resumo, Satanás e os demônios. A nossa luta é contra eles, porque nós não estamos mais debaixo do domínio deles, nós estamos debaixo do domínio de Cristo. E somos os únicos seres humanos que podem combater esse bom combate e ser mais que vencedores. Todos os outros estão debaixo da influência e do poder de Satanás. Nós não, nós estamos debaixo do poder de Deus. Pode dizer glória a Deus mesmo, que estamos debaixo do poder de Deus. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Muito bem. Ao contrário da definição de democracia, essa definição vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, a palavra de Deus, declara o seguinte, que nenhum poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Nenhum, é o contrário. A palavra de Deus é o contrário do que a sociedade preconiza. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. Por isso Jesus disse para um político, para um governador, que era o governador da Judéia, em nome do Império Romano, que dominava sobre Israel, o governador Pôncio Pilatos, Jesus declarou para ele a palavra de Deus, dizendo: tu, governador Pilatos, não terias nenhum poder sobre mim, se de cima não te fora dado. Esse poder aí não te foi dado pelos homens. Esse poder aí te foi dado pelo meu Pai, do alto. Todo poder emana de Deus. E os três poderes, ou assim chamados três poderes, que a gente deve dizer nessa ordem, eu vou dizer por quê, né? Primeiro, legislativo. Segundo, executivo. E terceiro, judiciário. Nessa ordem eu vou dizer por quê daqui a pouco. Esses três poderes, eles emanam de Deus. Eles não emanam do homem. Eles emanam de Deus. Eles emanam de Deus. A gente viu por aí gente aí que quer defender um executivo do jeito deles e querem destruir um judiciário porque não é do jeito deles. Os três poderes emanam de Deus. Está lutando contra Deus? Contra o que Deus colocou? O versículo dos três poderes, quem sabe de cor aí? Está vendo porque eu repito? Vocês não sabem, eu falo e vocês não gravam. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22 é o versículo dos três poderes. Esse versículo cita os três poderes, cita que o Senhor é o nosso legislador, o detentor do poder legislativo, de quem emana o poder legislativo. O Senhor é o nosso juiz, de quem emana o poder judiciário. E o Senhor é o nosso rei, de quem emana o poder executivo. Ele nos salvará. Os poderes não vêm do homem, isso é uma ilusão. Os poderes vêm de Deus. Daniel, no capítulo 2, orou a Deus, louvando ao Senhor, porque Ele é quem levanta governantes e derruba governantes.
Deus é quem levanta governantes e substitui esses governantes que Ele levantou por outros. É Deus, não é o povo, não são as pessoas, é Deus. Deus levantou o Faraó para que o Faraó oprimisse o povo de Deus, para que debaixo dessa opressão, depois eles fossem libertos. Foi Deus quem levantou Nabucodonosor na Babilônia para castigar o seu povo que estava em pecado, e deixou esse povo na Babilônia por 70 anos debaixo de governantes pagãos, ateus e possuídos pelo diabo, para que fossem disciplinados e aprendessem a obedecer a Deus. Foi Deus quem levantou em Israel um rei apóstata chamado Saul, e foi Deus quem levantou em Israel um rei segundo o seu coração chamado Davi. Foi Deus quem levantou em Israel um rei possesso pelo diabo chamado Acabe, e foi Deus quem levantou em Israel um rei santo chamado Josias. Deus levanta e Deus derruba, sabe por quê? Ele é o dono da história. Ele é o Senhor da história. Ele está administrando a história. É por isso que a nossa bandeira não é nenhuma bandeira partidária, política e ideológica. A nossa bandeira é o Senhor. Essa é a bandeira que nós levantamos. A única bandeira que nós levantamos é o Senhor. Não levantamos nem a bandeira do Brasil, porque nós não somos mais brasileiros. Nós estamos na nação brasileira, mas a nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. É de lá que aguardamos o nosso Salvador. E aqui na terra nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Embaixador numa nação estrangeira não se intromete na política dessa nação estrangeira, porque ele não está aqui para isso. O embaixador está aqui para representar numa nação estrangeira a sua nação de origem. A nossa nação é o céu. Somos representantes de Deus, somos cidadãos dos céus, para dar testemunho a todos os brasileiros que o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso chefe, o nosso governante, o nosso presidente, o nosso dono, quem governa sobre nós é Jesus Cristo, a quem o Pai deu toda a autoridade no céu e sobre a terra. E pregar para os pecadores, sejam eles quem forem, e sejam quais forem seus pecados, pregar aos pecadores a mensagem da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Aleluia, amados. Falei para vocês agora alguma coisa antibíblica? Por favor, me digam. Falei para vocês agora alguma coisa antibíblica? A Bíblia nos manda ser cabos eleitorais de alguém na política? Então quem está pecando contra a palavra de Deus. A nossa bandeira não é essa. A nossa bandeira é o Senhor. Aleluia. Por que eu disse tudo isso em relação à palavra mandamentos? Mandamentos. Os poderes emanam de Deus. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, Ele deixou esse povo acampado por 3 anos ao pé do monte Horebe, que é o mesmo monte Sinai, e Deus mesmo desceu ali para revelar a sua lei. A lei de Deus, que em hebraico se chama a Torá. A lei de Deus. E essa lei de Deus se compõe de 3 elementos
que são 3 elementos justamente representantes dos 3 poderes. E você vê esses 3 elementos nessa ordem em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. São estes os mandamentos, estatutos e juízos que o vosso Deus determinou. Repita comigo: mandamentos, estatutos, juízos. Esses 3 elementos englobam tudo que é chamado na Bíblia de a lei de Deus, a Torá. Ela é composta de, primeiro, mandamentos, segundo, estatutos e terceiro, juízos. A palavra de Deus é chamada por esses 3 nomes em vários versículos aqui do Salmo 119. O de hoje é mandamentos. Mandamentos representa o poder legislativo. Deus legislou ao escrever nas 2 tábuas de pedra. Legislou ali os 10 mandamentos escritos em Êxodo capítulo 20. E depois em Deuteronômio capítulo 5. Mas começando em Êxodo 20, foi a primeira vez que Deus revelou os 10 mandamentos. Toda a lei de Deus se resume nos 10 mandamentos. Todas as ordenanças, ordens de Deus, elas estão de alguma forma ligadas aos 10 mandamentos, ou a alguns dos 10 mandamentos, ou a um dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Tá? Esse é o legislativo. Os estatutos, eles representam o poder executivo, que como a palavra executivo diz, é como executar os 10 mandamentos. Como executar na prática, em situações do dia a dia, nas circunstâncias pessoais de cada um, como executar esses 10 mandamentos que Deus deu. Como vivê-los na prática. Esse é o poder executivo. Por isso chama estatutos. Os estudiosos dizem que nós temos só no período em que foi revelado o Pentateuco, existem ali 613 estatutos. 10 mandamentos, 613 estatutos. E é interessante o número 613, porque somando tudo dá 10. 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Os 613 estatutos são orientações de como praticar os 10 mandamentos diante de alguma situação. Por quê? Os 10 mandamentos estão lá acontecendo. Estão lá ordenados por Deus. Aí alguém fala assim: mas Moisés, aconteceu isso e isso comigo. Como que nessa situação eu devo praticar os 10 mandamentos? Aí Moisés abre os 613 estatutos e pega os estatutos que mostram para essa pessoa como ela deve agir nessa situação em obediência aos mandamentos. Por isso que Moisés, depois que recebeu a Torá, lá no Monte Sinai, ele ficava atendendo as pessoas, o povo de Israel, julgando as causas deles de acordo com a lei, para aplicar aquilo que Deus orientou nos estatutos em cumprimento dos 10 mandamentos. E o terceiro elemento são os juízos, que representam o poder judiciário. Os juízos de Deus representam o fator disciplinar. Porque Deus não gosta de gente indisciplinada. Deus não gosta de gente desordeira. Desordem, indisciplina é pecado. Se você é uma pessoa desordeira, coloque sua vida em ordem.
Se você está cheio de indisciplina na sua vida, discipline a sua vida. A palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulos. E Jesus disse: fazei discípulos, gente que se disciplina, gente que é disciplinada em conformidade com a palavra de Deus. Os juízos de Deus, eles representam o fator disciplinar que pesarão sobre quem não executa a lei, sobre quem não obedece os mandamentos e os estatutos. Quem não obedece os mandamentos e os estatutos cai nas malhas dos juízos, cai nas malhas do judiciário. Os juízos é para os desobedientes. Obedientes não entram em juízo, eles passaram da morte para a vida. Mas desobedientes entram em juízo, serão julgados. Toda desobediência é julgada em conformidade com a palavra de Deus. E esses juízos, eles se dividem em dois tipos. Eles se dividem em juízos corretivos e juízos exemplares. Vamos começar pelos exemplares. Os juízos exemplares é quando Deus usa a tesoura e corta definitivamente a pessoa do meio do seu povo. O juízo exemplar é quando Deus mata definitivamente o desobediente. Ele fez isso com Saul. Saul nunca mais teve restauração, está no inferno agora. Ele fez isso com Ananias e Safira. Esse casal nunca teve restauração, morreram no seu pecado. Juízo exemplar: o dilúvio que matou toda aquela civilização pré-diluviana. Juízo exemplar. Deus matou o rei Herodes quando estava dando um discurso e sendo glorificado como se fosse um deus ou um mito por aquele povo. Ele foi ruído de vermes na hora, porque Deus não dá a outrem a sua glória. São vários exemplos na Bíblia. Sodoma e Gomorra foram sumariamente destruídas pelo juízo exemplar de Deus, para servir de exemplo às outras pessoas, que por esse exemplo devem passar a ter o santo temor de Deus, para saber que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, e o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso nós aprendemos aqui muito a considerar a bondade e a severidade de Deus. Aleluia. O judiciário de Deus, os juízos de Deus agem dessa forma, de forma exemplar. Mas os juízos de Deus também agem de forma corretiva. Benditos os desobedientes que serão corrigidos. Que Deus não vai impetrar sobre eles juízo exemplar, mas que Deus vai impetrar sobre eles juízo corretivo, corrigindo-os. E sabe com quem Deus faz isso? Com todos aqueles a quem Ele ama. Deus corrige a quantos Ele ama. Deus disciplina a quantos Ele ama. Palavras muito simpáticas que foram usadas para substituir a verdadeira palavra que foi colocada em Hebreus 12. Deus castiga a quantos Ele ama, para que debaixo do castigo de Deus sejam disciplinados, sejam ordeiros, porque Deus é Deus de decência e ordem, e sejam santificados. Aleluia. Ninguém vai para o céu
sem chicotadas fortes da parte de Deus. E se alguém está sem as chicotadas, está sem a disciplina, é porque não é filho de Deus, é bastardo. Os bastardos são livres das chicotadas de Deus agora, para receberem as chicotadas eternas no lago de fogo e de enxofre. Mas os filhos são corrigidos agora. Por isso que agora nós choramos. Benditos os que choram, porque serão consolados. Mas ai daqueles que agora riem, porque haverão de chorar e lamentar. A palavra de Deus continua sendo, portanto, a lei de Deus, que agora não é só formada daquilo que foi revelado no Pentateuco, mas que agora é formada dos 66 livros que nós temos em nossas mãos. É a lei do Senhor, na qual os filhos de Deus têm o seu prazer e nela meditam de dia e de noite. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. A lei de Deus. E ela se compõe de mandamentos, legislativo, estatutos, executivo e judiciário, como os juízos de Deus. Tudo isso é válido, tudo isso é permanente e eles determinam o modus operandi de Deus e o modus procedendi de Deus sobre todas as pessoas, sobre todos os homens. Ninguém escapa da palavra de Deus. Por isso, se a palavra de Deus se chama mandamentos, nós somos chamados a ser obedientes. E por isso Deus nos deu o mais perfeito referencial de obediência: Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de obediência. Glória a Deus. O versículo que hoje nós vamos meditar, e já fiz toda essa introdução dele, é o versículo de número 10, cujo título que nós damos é, repita depois de mim, tendências naturais de se desviar da palavra. Nós temos que reconhecer e confessar diante de Deus a miséria da nossa alma, porque a nossa alma foi profundamente contaminada desde a sua origem, não pela árvore da vida, mas pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa da influência dos critérios da árvore do conhecimento do bem e do mal, a nossa alma está contaminada pela tendência de desobedecer, de se desviar dos critérios da árvore da vida, dos critérios da palavra de Deus. Por isso, o que significa santificação? Santificação significa limpar a nossa alma dos critérios da árvore do conhecimento do bem e do mal e sujeitar a nossa alma à obediência à palavra de Deus. Levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse é o processo de santificação. Glória a Deus. E por mais que nós aqui na terra tenhamos sucesso, comecemos a ter sucesso, cresçamos em ter sucesso na obediência à palavra de Deus, mesmo assim nós sentimos, é algo emocional até, que nós captamos pelas emoções, dentro de nossas almas, a tendência de não querer obedecer, a tendência de querer desobedecer, a tendência de querer se desviar. Por isso que Paulo se lamentou em Romanos capítulo 7. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Porque o pecado habita aqui na minha carne, na minha alma. E é por isso que é tão necessário e imprescindível
o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a salvação está reservada só e somente só para aqueles que até o fim perseverarem na sua santificação. Mateus 24, 13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que as tendências para se desviar continuam na sua alma? Para você não obedecer a elas. Para você obedecer a Deus. Para você saber que essas tendências é contrária à vontade de Deus e não fazer a vontade da carne. Romanos 8, novamente. Romanos 8 é um tratado de espiritualidade. Não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, segundo a alma decaída, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, ou seja, pela obra do Espírito Santo na sua vida, se santificar, mortificando as obras da carne e do corpo, então vivereis. Por isso, Gálatas 5, Paulo coloca o combate que existe dentro de nós entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A nossa responsabilidade é fazer o Espírito triunfar sobre a carne e jamais permitir que a carne triunfe sobre o Espírito. E a única forma de fazer isso é pelo exercício da piedade, que nós temos ensinado aqui nos nossos seminários toda sexta-feira, o exercício da espiritualidade, na meditação profunda e diária de toda a palavra de Deus, na oração e no que estamos fazendo hoje na congregação. É o tripé do exercício da piedade, do exercício da espiritualidade. Paulo diz a Timóteo, Jesus dizendo a nós: exercita-te. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Exercita-te, tá? Deixa de lado essas conversas que tem por aí de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser, em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ao texto então do versículo 10, como está na nossa Bíblia aqui, Almeida Revista e Atualizada. O salmista orou a Deus dizendo assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Vamos repetir? Glória a Deus. Existem algumas diferenças dessa tradução para o que realmente o salmista escreveu na língua hebraica. Em hebraico ele escreveu assim: Behol libi drashtiha oltashgeni mimitzvoteira. Falando em línguas estranhas, vamos ver então como está com letras em português, assim ó: Behol libi drashtiha oltashgeni mimitzvoteira. Repita palavra por palavra comigo. Behol libi. Ó, Behol libi, Behol libi, Behol libi. É como se fala em hebraico assim ó: de todo o coração. De todo o coração, tá? With all my heart, em inglês, em português, de todo o coração. Em hebraico, Behol libi, de todo, só que ali de todo o meu coração, tá? O libi ali significa meu coração, de todo o meu coração. Agora diga, drashtiha. Drashtiha foi traduzido aqui no passado, de todo o coração te busquei, mas em hebraico está no presente. De todo o coração eu te busco.
de todo o meu coração, não é de todo o coração, de todo o meu, faltou o meu aqui em português, de todo o meu coração eu te busco, é uma coisa que eu faço hoje, não é uma coisa só que já fiz no passado, te busquei, é algo que eu estou fazendo hoje, eu te busco. Vocês estão aqui buscando o Senhor? De todo o coração? É isso que Deus quer na congregação, eu te busco de todo o meu coração eu te busco. E aí, baseado nessa declaração, ele vai fazer uma súplica a Deus, e essa súplica começa com um pedido negativo, que é, diga, ol tashegeni. O ol ali é não, tá? Ol é não. Não em hebraico é ol é não. Tashegeni é o verbo desviar. Tashegeni é o verbo desviar. E do jeito que ele está conjugado ali, ele precisa de verbos auxiliares para a gente traduzir. Então, ol tashegeni, traduzido para o português, é: não permitas que eu me desvie. Não permitas que eu me desvie. Na tradução em português, eles trocaram o verbo desviar pelo verbo fugir, né? Fugir, mas na verdade não foi o verbo fugir que foi usado aí, foi o verbo desviar. Não permita que eu me desvie de que? A última linha ali, repita comigo, mimitzvoteira. O primeiro mi ali do mimi se traduz por dos. E o segundo mi que está junto com o mitzvoteira é teus mandamentos. Mimitzvoteira, dos teus mandamentos. Então, a tradução literal ficaria assim, ó: de todo o meu coração eu te busco. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Não sei se eu coloquei assim em português aí depois, se eu coloquei certinho. Não, coloquei um pouquinho ainda semelhante com o que está aqui, mas ele faltou o meu, tá? Não é de todo o coração, mas é de todo o meu coração. Então repita comigo: de todo o meu coração eu te busco. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Aleluia. Muito bem, então, a parte A do versículo é muito bonita, tá? Porque o que acontece aqui, nessa parte 1, é uma prova de que essa pessoa verdadeiramente é alguém de Deus. Pessoas verdadeiramente de Deus, elas vivem fazendo em primeiro lugar a coisa mais importante para a qual elas foram criadas e elas existem, que é buscar o Senhor. Por isso ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Coração, você sabe que é uma palavra metafórica, né? É uma ilustração para a alma, de toda a alma, ou seja, colocar nessa busca de Deus tudo que há na nossa alma, né? Buscar com toda a nossa mente, usando toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade intelectiva, que é dom de Deus, buscá-lo, envolvendo nessa busca todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, e colocar nessa busca toda a nossa vontade. Ou seja, quem verdadeiramente é de Deus não pensa em outra coisa a não ser em buscar a Deus. Paulo disse isso aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 para frente.
Se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Porque para a terra morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Buscar ao Senhor, de toda a mente. O que deve, o que deve ocupar, o que deve ocupar a mente dos filhos de Deus? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que deve estar comandando lá na mente dos filhos de Deus. Leiamos juntos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Deus não quer ver mais besteira no nosso pensamento. Deus não quer ver mais maldade na nossa mente. Deus não quer ver mais malícia na nossa mente. Por isso que um dos segredos de experimentar a verdadeira santificação é o que Paulo falou em Romanos 12, 2, a renovação da mente. Renovação da mente, para que experimenteis a santificação, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente. E também os sentimentos. Buscar a Deus de todos os sentimentos, de toda a emoção. Eu falei dias atrás sobre o zelo de Deus, sobre o ciúme de Deus. Quando você coloca suas emoções para vibrarem por outras coisas que não são Deus. Deus não gosta disso. Deus quer que todas as suas emoções estejam voltadas para Ele. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Para de despejar suas emoções sobre coisas que no mundo só são idolatria e, portanto, coisas de Satanás. Para de desgastar suas emoções sobre as coisas do diabo. E coloque os seus sentimentos todos no Senhor. Tá? Os sentimentos todos no Senhor. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Sobre sentimentos, ainda em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repitam. Aleluia. Quer ter as emoções curadas? Renuncie todas as suas e receba a de Jesus. Sinta como Jesus. Que maravilha. Como fazer isso? Indo a Ele de todo o seu coração. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Sabe de que o Senhor nos alivia? Ele nos alivia de nós mesmos. Porque quem nos atrapalha a ir para o céu somos nós mesmos.
Quem atrapalha você de ir para o céu é você mesmo. Seus pensamentos errados, seus sentimentos errados, suas vontades erradas, é você mesmo. Jesus fala assim, ó, venha cá para mim que eu vou te aliviar de ti mesmo. Eu vou substituir os teus pensamentos pelos meus pensamentos, porque o homem de Deus, o homem espiritual, tem a mente de Cristo. Eu vou te aliviar dos teus próprios sentimentos e vou te dar o mesmo sentimento que há em mim. E buscar a Deus de todo o coração é se sujeitar plenamente à vontade de Deus. E essa é a parte mais difícil, mexer na vontade. Como a vontade é algo tão terrível no ser humano, né? Que desde criancinha tem o famoso eu quero, mas 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 eu quero. É assim mesmo que criança faz. Vontades egocêntricas, vontades egoístas. É porque eu quero, é porque eu quero, é porque eu quero, é porque eu quero. E no mundo evangélico já mudaram até o Pai Nosso. Eles não oram mais, Pai, seja feita a tua vontade. Diz, Pai, eu determino que tu faças a minha vontade, porque eu já paguei o preço. Querem obrigar Deus a fazer as vontades deles. Isso é heresia. Veja como Deus opera em nós. Olha lá como Filipenses está explicando aqui para nós o Salmo 119. Olha. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Repitam bem forte aí. Aleluia. Olha, cuidado, essa sua aí, hein? Essa sua aí é um pronome possessivo que se refere a Deus. Não é a sua vontade, não. É a vontade dele, a vontade de Deus, tá? Deus efetua em nós segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Não segundo a nossa. E a única vez que Jesus estava sendo tentado a fazer a vontade dele se sobrepor à vontade do Pai, foi quando ele estava no Getsêmani e orou. Orou segundo a sua vontade primeiro. Pai, afasta de mim esse cálice. Dá uma afastadinha aí. Dá uma afastadinha. Afasta de mim esse cálice. Mas logo ele entrou com o contudo. Com a conjunção adversativa. Contudo, Pai. Pai, não faça o que eu quero. Não faça essa minha vontade não, Pai. Faça o que tu queres. Aleluia. Só estarão no céu os que na terra forem sujeitos completamente à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é esta, 2 pontos. A nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4:3. Amém? Como é bom a gente contemplar essas palavras. E isso é buscar a Deus, então, de todo o coração. E o salmista diz, eu estou fazendo isso no momento presente. De todo o meu coração eu te busco. De todo o meu coração eu estou te buscando. E para nós estar buscando a Deus é estar santificando. Estar santificando é estar sujeitando totalmente a mente, as emoções e a vontade ao Senhor. Eu quero pensar como tu pensas, Jesus. Eu quero sentir como tu sentes. E eu quero querer só o que tu queres. Aleluia. Mas enquanto eu faço isso, eu me confronto com uma luta interna, com uma luta interior,
porque a minha alma que quer se santificar, que quer buscar a Deus, porque Deus está operando nela esse querer, mas ela ainda tem o querer contrário a isso. Ela ainda tem as tendências contrárias a isso, gravadas dentro dela, querendo nos desviar da palavra, querendo nos desviar dos mandamentos de Deus, querendo nos desviar da obediência a Deus. E é aqui que entra, tá? Repita comigo: a didática da cruz. Qual é a didática da cruz? Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo explicou essa cruz em Gálatas 5, 24, dizendo: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A nossa carne, ela tem as paixões e as concupiscências. Essas paixões e concupiscências são essas tendências a querer nos desviar da palavra de Deus, nos desviar dos mandamentos de Deus. Nós temos que desobedecer a essas tendências. Nós temos que desobedecer a essas tendências. Tome a decisão radical de parar de fazer para sempre o que você quer, para fazer só e exclusivamente o que o Senhor quer. Pode renunciar todas as suas vontades, porque cada uma das suas vontades é má, desagradável e imperfeita. Só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que a sua alma fica sempre querendo. E o que você faz com isso? Não obedece. E ao não obedecer a si mesmo, ao não obedecer a sua alma, a sua carne, você a oprima a sua alma, pregando-a na cruz da obediência, na cruz da autorrenúncia, na cruz da autonegação. E você vai sofrer com isso, porque isso vai durar a vida toda. A didática da cruz ensina que a cruz só é necessária enquanto o crucificado está vivo. Jesus ficou pregado na cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, porque nessas 6 horas, pregado na cruz, ele estava vivo. Assim que ele morreu, as pessoas foram lá e tiraram o corpo dele da cruz, porque a cruz é para a pessoa viva. Depois que ela morre, ela é tirada da cruz. E enquanto nós estamos vivos, a nossa alma será tentada a se desviar da palavra. Enquanto Jesus estava na cruz, ele foi tentado a descer da cruz. Ele foi tentado a usar a sua natureza divina e descer da cruz. Ele podia descer se ele quisesse. Mas ele não obedeceu a isso. Ele obedeceu ao Pai, por isso, obediente até a morte. A nossa carne deve ser mantida crucificada. Para Jesus teve que ser uma cruz de madeira, porque era para crucificar o corpo. A nossa cruz não é de madeira, não é material, não é física, porque não é para crucificar o corpo,
é para crucificar a alma. Por isso essa cruz invisível, imaterial, é a cruz da obediência. Jesus podia descer da cruz se ele quisesse. Nós também podemos descer, e o diabo nos tenta todo dia, e a carne nos tenta todo dia, e o mundo nos tenta todo dia a descer. Mas o nosso referencial é Jesus, para obedecermos e não descermos. E as tendências negativas da alma, para nos desviar da palavra de Deus, estarão na nossa alma até a morte. Por isso a nossa obediência também tem que ser até a morte. E por isso então o salmista clama: Senhor, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Uai, essa oração, né, parece meio, né, uma redundância, porque Deus não permite mesmo. Ninguém tem a permissão de Deus de se desviar. Deus não permite ninguém se desviar. Mas essa súplica, ela tem um significado, né, de ajuda-me, Senhor, me fortaleça, me dê graça, para eu suportar as tentações, para eu resistir às tentações e jamais descer. As piores tentações não são externas. As piores tentações são internas, que brotam da nossa própria natureza, a natureza da nossa alma contaminada pelo pecado. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.